Comunidade. Hoje nós vamos falar sobre como vencer o medo em relação ao ambiente do parto. Será que o melhor ambiente é um ambiente hospitalar? Será que o melhor ambiente é um ambiente domiciliar? E aí, qual o melhor ambiente para se ter o seu bebê? Qual o melhor ambiente para receber o seu bebê? Bom dia para quem está chegando. Hoje nós vamos ter um papo super especial, porque nós vamos ter uma convidada que hoje aqui é dia, né? Ela já está no futuro, ela está na Austrália e ela já está amanhã, o dia de amanhã lá na Austrália, eu acho, né? Enfim, hoje nós vamos ter uma conversa muito especial sobre um tema que é relevante, né? A gente vê muita contradição em relação ao ambiente do parto, seja ele hospitalar, seja ele domiciliar. Poucas informações nós temos ainda a respeito de partos domiciliares planejados. O que será que aconteceu com o parto? Qual foi a construção antropológica para que o parto hoje chegasse a ser o que é? Esse ambiente mais instrumentalizado, onde precisa de mais intervenção do profissional. Então, é um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Aproveite e já mande essa live aqui, ó, no aviãozinho. Já manda essa live para as amigas que têm dúvida em relação ao ambiente do parto, seja ele domiciliar ou hospitalar. Já compartilha com elas que a gente tem o intuito de trazer informações, porque com boas informações nós tomamos decisões mais assertivas. E eu posso compartilhar pela minha história. Eu já contei aqui um pouquinho para vocês a respeito da minha história, mas não custa nada lembrar, né? Eu tive 2 partos domiciliares planejados. Então eu comecei querendo muito um parto hospitalar. Tá, eu comecei querendo parto hospitalar, eu tenho um plano de saúde, tinham bons hospitais aqui, só que eu queria um ambiente onde eu tivesse um pouco mais de controle. E o ambiente que eu tinha controle é a minha casa, né? É um ambiente domiciliar. Mas será que o parto domiciliar, ele é para qualquer pessoa? Ele é para qualquer gestante? Não. Infelizmente não é. Apenas as gestantes de baixíssimo risco podem ter um parto domiciliar, ou seja, aquela gestante que não tem diabetes gestacional, não tem pré-eclâmpsia, não tem nenhum risco ao longo da gestação, nem de placenta prévia, não é tão seguro um parto domiciliar com pessoas que já tiveram cesarianas anteriores, 2 pelo menos. Uma eu já conheço pessoas que tiveram. Eu também não recomendo parto domiciliar para quem tem bebezinho pélvico, apesar de uma amiga minha ter tido um parto domiciliar de bebê pélvico, é bem arriscado, mas o parto domiciliar, ele é para gestantes de baixo risco, tá bom? E o parto hospitalar hoje está muito diferente do parto que eu tive 9 anos atrás. Eu não tive hospitalar, mas naquela época os profissionais ainda não eram tão humanizados, não tínhamos pediatras mais humanizados que deixavam a gente usufruir da Golden Hour. Tudo isso para mim pesou ali na minha decisão. Então sejam bem-vindas, bom dia para quem está chegando. Compartilhe essa live com as amigas que têm dúvida a respeito de parto domiciliar, parto hospitalar, onde que meu bebê vai nascer. Quantas vezes nós oramos por tudo, mas não oramos pelo ambiente que o nosso filho vai nascer? Aí eu falo isso para as minhas gestantes. Eu falei, você já orou qual ambiente seu filho vai nascer? Eu digo aqui por Brasília, por exemplo, nós temos pelo menos 4 bons hospitais aqui em Brasília. Será que o ambiente que nós teremos o nosso bebê é o que Deus queria que ele nascesse? Esse é algo que a gente precisa também levar em oração. Então, tudo aquilo que a gente está construindo aqui ao longo dessas semanas é para que vocês tenham conhecimento, mas que também vocês levem isso em oração. E para a gente começar, não poderia deixar de trazer um versículo, porque muitas vezes a gente pode ter a informação que a gente tiver, a gente pode ter segurança nos profissionais que nós quisermos, né? Para essa estação da nossa vida, que é a gestação, o parto. Mas será que nós estamos sendo direcionadas pela paz, que excede todo entendimento? Será que nós estamos sendo direcionadas? As nossas decisões, elas estão sendo pautadas
pela paz que excede todo entendimento? Eu vou dizer por mim, eu tive dois partos domiciliares, mas eu tive paz na decisão que eu estava tomando. Eu levei, na verdade, em conta o que poderia acontecer com aquele parto, se tivesse uma emergência. Na época, né, o pai dos meus filhos também estava seguro dessa decisão, porque não era algo que eu tinha que tomar essa decisão sozinha, né? Então era uma decisão que precisava ser compartilhada. E foi, sufoco para convencê-lo, viu, minha gente, de ter um parto domiciliar. Mas eu não pautei a minha decisão baseada apenas na minha emoção, né? E Paulo fala aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 5, e eu queria deixar para vocês, antes de chamar a Ellen para a nossa conversa, diz o seguinte: que a moderação de vocês seja conhecido por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Então, para tomarmos esse tipo de decisão, não pode ser apenas por questões emocionais. A gente precisa ser pautado também no que a ciência diz a respeito disso. Será que tem profissionais bons para me atender nesse sentido na minha cidade? Então, a palavra de Deus é clara quando ela traz para nós esse senso de responsabilidade também. Não tomamos decisões apenas baseadas nas nossas emoções, né? E a paz que excede todo entendimento, ela deve guardar o nosso coração. E a gente precisa apresentar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos para o Senhor, para que Ele venha cuidar e responder às nossas orações. Então, muitas vezes a gente não tem o parto que a gente queria porque a gente não pede. Muitas vezes nós não temos a equipe que nós queríamos porque nós não pedimos. E eu falo porque eu tenho histórico, isso é algo que eu falo com as minhas gestantes desde o início. Você já orou pelo pediatra que vai receber seu filho? Você já orou pela enfermeira obstetra que vai estar na sala de parto? Você já orou pelo obstetra que vai estar no plantão, se você vai parir pelo plantão? Então, todas essas coisas nós temos que levar ao Senhor, inclusive o ambiente que o nosso filho vai nascer. Então, sem mais delongas, eu quero chamar a Ellen aqui para conversar com a gente. Deixa eu chamá-la. A Ellen, lá na Austrália. Já convidei a Ellen, ela está na Austrália. Ela vai contar para a gente um pouquinho do que ela está fazendo na Austrália. Olá, Ellen. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por aceitar o convite. A gente nunca tinha se falado por vídeo, então vai ser a nossa primeira experiência aqui ainda ao vivo, né, Ellen? Verdade. Eu queria que você se apresentasse para a galera, falasse o que você está fazendo aí na Austrália, um pouquinho do seu trabalho antes da gente entrar no nosso tema de hoje. Tá certo. Bom, primeiro eu vou agradecer, né? Uma oportunidade dessa com a Nathalie. Nossa, Deus, é uma honra. Então, muito obrigada mesmo. Então, eu estou aqui na Austrália fazendo parte de uma escola de obstetrícia, que é parte da escola da Jocum, daqui da base de Perth. Essa escola é uma escola que nasceu como uma resposta a uma necessidade do mundo, especialmente dos países em desenvolvimento, que tem muita demanda e pouca resposta profissional nessa área da obstetrícia, né? Então, essa escola nasceu para formar novas enfermeiras obstetras, né? Novas obstetrizes, para responder a essa necessidade dessas nações, né? E como é uma escola cristã, é uma escola missionária, então com toda essa mentalidade de fazer isso como uma missão, né? Então, além do atendimento, digamos, técnico, também nós fazemos tudo em oração, em dedicação ao Senhor, como você acabou de falar, né? Tudo ao Senhor. Então, a gente faz esse trabalho dessa forma. E eu fiz essa escola como aluna em 2015, 16. E aí, agora, esse ano, eu voltei para ser obreira, né? Ou tutora dessa escola. E é por isso que eu tô aqui do outro lado do mundo.
Obrigada, Coisas. obrigada, Ellen. Gente, vocês viram que coisa maravilhosa, né? Aquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu sempre tive essa percepção de que a doulagem, estar dentro de ambientes hospitalares ou domiciliares, cuidando da próxima geração, era um trabalho missionário. Isso Deus ministrou meu coração ali em 2017 para 2018, quando eu fiz a escola de missões. E olha o que Deus está fazendo. Fiquei muito feliz quando a Ellen veio para compartilhar comigo, porque eu amo isso, gente. Eu amo quando as pessoas entram em contato comigo para compartilhar. Eu sou super fã da Jocum, apesar de ter sido formada por outra escola missionária. A Jocum tem um trabalho incrível. E quando eu descobri que a Jocum tinha esse curso, né, de formar obstetrizes na cosmovisão cristã, porque querendo ou não é discipulado de nações, né, através do nosso serviço, através do nosso trabalho, eu fiquei extremamente feliz, fiquei com vontade de ir, né? Vontade de estar ali, ou na França, porque eu acho que tem na escola na França, tem no Havaí também e na Austrália. Então é realmente Deus tem urgência, né? De chamar uma geração de Cifrás e Puás que de fato representam o reino onde quer que nós estejamos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o ambiente, né? O quão importante é a preparação do ambiente para receber esse bebê. E aí eu queria muito começar pela preparação do ambiente espiritual. E eu queria depois que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Como vocês trabalham aí. A gente, muitas vezes, eu vejo as mulheres se preparando para gerar, né? Se preparando no sentido de fazer exames ginecológicos, que é extremamente importante para a família, mas muitos dos casais não têm uma visão de que uma gestação e um parto é uma batalha espiritual. Nós sabemos que o inimigo tem lutado diligentemente, né, para destruir famílias. E ele quer começar ali para o bebezinho que está no ventre. E a gente pode ver pela pauta progressista que tem abrangido o mundo. Então, existe essa desconstrução do que é belo. A gente vê assim muito falar sobre Balenciaga, né? Que ela tem feito essa desconstrução do que é belo, do que é a natureza divina, do que é a identidade e o propósito do ser humano, ser homem, ser mulher. Hoje já está essa confusão e eles querem atacar as nossas crianças, desvalorizando a vida humana. Então, a gente vê ali desde o ventre uma desculpa de vamos assassinar esse bebê, né? Porque ele vai ser inconveniente para aquela mulher naquele momento. Então, as pessoas, eu percebo isso por trabalhar, né, com as questões relacionadas ao aborto. A gente vê que as pessoas querem, de fato, ver aquele ser humano apenas como um mutuado de célula, porque é mais fácil você assassinar um mutuado de célula do que você olhar para aquilo que está sendo formado como a imagem e semelhança de Deus, como algo que foi a maior obra-prima do Criador, quando ele falou, né, que o ser humano foi criado, ele falou, e é muito bom. Então a gente vê no mundo uma desconstrução daquilo que a palavra diz. E nós, como quem cuida da próxima geração, das mulheres ali que estão gerando, a gente precisa desconstruir na cabeça das mulheres que veio pautada muito no feminismo, de não querer a maternidade. Então eu vejo esse trabalho que a gente precisa desconstruir algumas coisas para reconstruir e trazer a essência do verdadeiro evangelho para essas famílias e começa com preparar esse ambiente espiritual, né? Espiritual para a chegada desse bebê. Como que vocês têm trabalhado por aí, Ellen? Qual é a sua percepção em relação a esse preparo espiritual ali do gerar? Olha, isso que você falou, tipo, eu assino embaixo de tudo, assim, que você disse. É exatamente isso. A gente vê claramente como a nossa sociedade está se deixando levar pelos valores não bíblicos, não cristãos, né? Infelizmente, até dentro da igreja, às vezes isso acontece. Então, tendo essa figura nítida, né, desse contexto histórico-social, e sabendo que não é a verdade, a gente precisa, de fato, se posicionar e como você disse, começa na base, né? Se os pais, né, não têm essa consciência, esse entendimento, essa dedicação espiritual, como que eles vão criar os filhos no caminho,
que é o que a Bíblia ensina, né? Precisa partir deles e desde a geração da criança no ventre, né? Então, nesse entendimento, a gente ensina muito para as alunas da escola sobre isso. Na verdade, a gente tem uma semana inteira só de aulas que se chamam dinâmicas espirituais do parto e do nascimento. Então, a gente vê vários textos bíblicos, né? Vários textos de embasamento bíblico que explicam essa questão espiritual que tem por trás do nascimento, por trás de uma nova vida, né? Que vem ao mundo. E eu até coloquei um rios no meu perfil sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante mesmo. Isso precisa ser divulgado o máximo possível, né? Como o que você diz da questão da batalha espiritual, como é muito real isso, né? Quando a gente está ali, especialmente no momento do parto, é notável, assim. Às vezes é quase dá para pegar no ar, de tanto que fica diferente a dinâmica, a atmosfera espiritual, né? E a gente ensina muito isso para as alunas, porque nós como enfermeiras obstetras, como doulas, como profissionais, naquele momento do parto, lógico, durante todo o acompanhamento da gestante, mas especialmente neste momento, estamos ali como protetores dos portões da vida, né? O que a gente chama aqui. Porque nós estamos literalmente ali entre a vida e a morte para lutar por aquela vida, por entender que é da vontade do Senhor que venha ao mundo, por ter um propósito, né? Por toda criança ter um propósito. Então a gente ensina para as alunas que é preciso que elas se posicionem como profissionais da saúde ali e conversem com os pais, conversem com a mãe, especialmente explicando essas questões das dinâmicas espirituais e da importância de tudo ser feito debaixo de intercessão, né? Em todo momento, durante todo o acompanhamento do parto, nós estamos ali intercedendo. Se a mulher, claro, se sente à vontade, também é cristã, ela ora junto com a gente ora em voz alta junto com ela, né? A gente canta, a gente dedica ao Senhor todo aquele momento. Se a mulher não fica confortável, a gente pergunta, mas eu posso orar por você? Ela autorizando, a gente faz isso. Caso ela não queira, a gente está em espírito, em oração, por entender que é necessária a intervenção do Senhor nesse momento, né? E em todo trabalho de parto. E quando a criança nasce, a primeira coisa que ela ouve é: seja bem-vindo em nome de Jesus. E aí a gente tem os gorrinhos, né? Para poder evitar a perda de calor na cabeça. E aí a gente brinca que são os capacetes da salvação, né? Quando a gente Ah, coloca ali, ó, já tá marcado, é do Senhor esse daqui. E, enfim, é, tudo realmente muito dedicado ao Senhor, tudo com muita direção do Espírito, né? Algumas vezes a gente tem direções específicas durante o parto para orar de uma forma X ou Y pela mãe, pela criança. Já aconteceu algumas vezes às vezes o bebê vem com o Apgar baixo, né? Não tá bem, não tá respirando, tudo mais, a gente leva para fazer ressuscitação. E todo o tempo ali em batalha espiritual, orando pelaquela criança. E nós já vimos, assim, algumas vezes crianças ressuscitarem mesmo, crianças que nasceram sem batimento cardíaco, que não estavam respirando e fazer a ressuscitação e não tá funcionando e começa a orar, começa a batalhar, começa a clamar o Senhor e a criança reage, né? Eu já vi na minha frente, assim, bebês que tinham sido abortados no ventre e a mulher estava ali para dar à luz, né? Ainda que o feto não estivesse, que a criança não estivesse mais viva. E nós orando, e a gente até na nossa pequena fé, nem acreditando, achando que tipo, a gente estava orando ali pela mãe, para consolar e tal. E a criança nascer viva. Tipo, o aborto uau, não deu certo, porque Deus quis uau, que aquela uau. criança vivesse. Ele tinha um propósito que deveria ser cumprido através daquela vida. Então, Isso é assim, incrível. sim, são muitas histórias, dá para ficar aqui vários dias contando, mas só para vocês entenderem assim a importância mesmo dessa questão espiritual, do ambiente espiritual, de da gente de fato dedicar todas as coisas ao Senhor, não só as pessoas, como também o lugar e tudo que vai acontecer ali. É muito importante que todo mundo esteja alinhado, né?
e que a vontade do Senhor prevaleça ali naquele momento, né? Então É é ter a isso. sensibilidade, né? É ter a sensibilidade de entender o que o Espírito Santo está ministrando para aquela estação específica. O que eu vejo e o que eu percebo nesses meus 7 anos ali acompanhando gestantes especificamente, eu vejo que muito se preocupa com tantas outras questões e acha que a vida devocional não é importante Uhum, na gestação, que o orar, né, mesmo que durante a gestação não possa jejuar, mas a prática das disciplinas uhum. espirituais, elas meio que são deixadas de lado para viver aquele momento da maternidade ali. E a gente Uma coisa sente mistura a outra, né? exatamente, e assim, é o único momento na vida que você vai pastorear o seu filho de forma tão, tão Uhum. profunda do que na gestação. É Porque verdade. depois ele vai nascer, você vai continuar pastoreando, só que ele já vai ser um ser humano dissociado de você. E quando você está gerando aquele bebê, você está colocando ali o DNA de Cristo, né? Marcando ali o DNA de Cristo nele, nos primeiros, no início da vida dele, no início da formação, no início do desenvolvimento dele. Então, isso é Uhum, extremamente importante e eu vejo que é negligenciado, talvez por isso que Deus tem tanta urgência, né, de preparar Cifrás e Puás, para que uhum, coloque isso como um alvo a ser seguido para as mulheres quando elas estão grávidas. E esse papel da intercessão, gente, no parto, assim, é algo extremamente significativo e importante. Eu até brinco, né, que quando eu fiz um plano de parto espiritual, né, no meu trabalho, eu falo para as meninas que assim como você prepara um plano de parto para que tudo saia ali conforme você planejou, da forma como o seu bebê vai nascer, na forma como os profissionais vão atuar, você precisa também ter um plano de parto espiritual, que é o que? A oração. Eu verdade. falo para os pais que os pais têm um papel fundamental ali como quem tem autoridade sobre o corpo da sua esposa. Então, é importante que ele saiba os movimentos do parto, né? Os movimentos do trabalho de parto, para que ele consiga dar comandos para aquele corpo agir e reagir. Então, nosso papel também ali, dentro da sala de parto, é fundamental em relação à intercessão. Já chegaram momentos em que a minha gestante, ela era intercessora, né, da casa, né, da igreja, ela tinha um chamado para intercessão e ela não conseguia abrir a boca no trabalho de parto, de tão intensa que era a batalha espiritual e de tanto Uhum, que o corpo dela estava demandando. Então, eu fui meio que a porta-voz, né, a intercessora dela. O pai entrou ali, bradou e clamou por ela, né? Então a gente vê que realmente esse ambiente espiritual ele precisa ser desejado, né? Ele precisa, a glória de Deus precisa ser trazida ali também, uhum. né, para aquele momento que é o nascimento. E esse ambiente precisa ser preparado ao longo da gestação. Eu falo que muitas vezes muitas mulheres querem viver um parto sobrenatural, mas não vivem uma vida sobrenatural. Então, no parto, você vai ter o que você plantou ao longo da gestação. E Uhum. agora, existe essa desconstrução que precisa ser feita na cabeça das mulheres de dissociar o espiritual na gestação, de dissociar o que a cultura dita como o que elas devem aprender na gestação. Mas nós vemos também que precisa ser desconstruído a questão do ambiente do parto. E aí eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre como foi feito essa construção em torno do parto ser algo medicalizado, ser algo Uhum. instrumentalizado. A gente sabe que antigamente as nossas bisavós elas pariam em casa, sem indução, por exemplo, os bebês chegavam no tempo certo. Ok, que existiam mais mortes maternas por casos específicos que hoje a gente tem um repertório de obstetras para conseguir atender essas demandas que são específicas, mas antigamente não existia isso. O parto era algo muito mais fisiológico do que hoje instrumentalizado. Eu queria muito que você compartilhasse com a gente o que você pensa sobre isso. Sim, é muito interessante trazer uma perspectiva, uma comparação saudável. Eu acredito que a gente pode falar dessa forma. Por quê? Com a escola de obstetrícia, nós atendemos especificamente países em desenvolvimento, né? Então, lugares onde o poder aquisitivo das pessoas é bem menor, onde os hospitais e as clínicas onde a gente trabalha não são tão estruturados como os países desenvolvidos e tudo mais.
E é muito interessante a gente perceber que a dinâmica, ela é invertida. Geralmente, nos países mais desenvolvidos, e até mesmo no Brasil atualmente, onde existe mais recurso, onde existe mais facilidade de acesso, né, aos recursos, as mulheres não querem tanto o natural, elas querem mais, elas aprenderam, né, a querer a intervenção, o medicamento, o médico, né? A nossa cultura é extremamente medicalizada e instrumentalizada, como você acabou de falar. E aqui, não aqui na Austrália, né, mas no contexto da escola, onde a gente atende mais mulheres em outro contexto social e econômico, a gente tem uma tendência contrária. Elas querem ficar em casa, elas querem ter o parto com as mães, com as avós, com as tias, né, com as parteiras, e é quase que a gente tem até que forçá-las a ir para o hospital quando existe alguma complicação, alguma necessidade, porque elas não querem sair de casa, elas querem esse ambiente, elas querem o mais natural possível, elas não querem intervenções. Então, é interessante a gente observar essa diferença de comportamento e de preferência, né? Porque eu penso que talvez deveria ser o contrário, assim, aonde existem recursos que podem ser facilmente acessados, eu poderia pensar, eu estou segura em fazer em casa, porque eu sei que se houver qualquer preocupação, qualquer complicação por parte dos profissionais que estão comigo, eu tenho acesso a recursos para que qualquer coisa seja resolvida caso necessário, né? E, infelizmente, não é esse o pensamento da maioria das mulheres. Eu vejo que essa cultura tem mudado no Brasil, graças a Deus por isso. Muitas mulheres já têm procurado se informar mais e têm deixado de lado um pouco os mitos em relação ao parto domiciliar, por exemplo, e têm optado por isso. E graças a pessoas também como você e outras que estão aqui na internet divulgando, dando informação correta e incentivando, né, as mulheres a procurarem essas informações e tomarem decisões mais acertadas. Mas ainda precisa mudar muito. Assim, a nossa cultura ainda é muito de confiar no médico, né? Acho que especialmente isso. E com isso vem as outras coisas, como as intervenções e instrumentalização. Então, é muito legal ver que isso tem mudado, mas ao mesmo tempo é triste ver que ainda tem muita desinformação, ainda tem muito preconceito, ainda tem muito mito, né, no meio das mulheres da nossa sociedade. E assim, é lógico que eu não tô aqui para dizer, o parto domiciliar é o correto e o parto hospitalar é o incorreto. Não existe isso, a gente sabe que tem necessidades específicas para cada um, e inclusive não é toda mulher que pode ter um parto domiciliar, por exemplo, né? E ainda tem uma terceira via, digamos assim, que seriam as casas de parto, né? Então, não tô aqui para julgar, assim, dizer o que é certo e o que é errado. Mas o ponto é, por que você está tomando essa decisão de ir para esse lugar, ter o seu parto dessa forma, né? O que tem por trás da sua decisão, né? Primeiro é a paz que você comentou no início aqui da live, né? Você tem feito isso, você está tomando essa decisão, levando diante de Deus, entendendo a direção dele e tudo mais. E a informação, né? E não é informação de, deixa eu colocar aqui no Google o que é parto domiciliar, né? Não, é procurar de fato conhecer profissionais que são bem embasados, né? Não só são profissionais também atualizados, não só aqueles que talvez foram ótimos na faculdade, mas nunca mais leram um artigo científico, né? Não é por aí também. Então, eu penso que é muito necessário que a gente pare para refletir sobre as nossas decisões em relação a coisas tão importantes como o nosso filho ou nossa filha virar ao mundo, né? E assuma a responsabilidade, como pai, como mãe, né? De
eu estou tomando essa decisão pelo meu filho, pela minha filha, porque no caso tem que ser assim. Então existe um peso de responsabilidade nisso. Então essa decisão não deve ser arbitrária, ela não deve ser baseada no que o fulano falou, no que eu vi na ciclana no Instagram, no que o meu médico disse somente, né? Eu preciso entender qual que é o embasamento da minha decisão. De onde está vindo esse conhecimento, o que mais eu posso fazer, quem mais eu posso procurar para que eu esteja de fato bem informada, bem embasada e segura de que a minha decisão é essa por causa disso, 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 né? E depois não vai ter arrependimento, depois não vai colocar a culpa no médico, depois não vai, enfim, vai assumir mesmo o seu papel ali como pais, né? Os dois, no caso, como pais, dessa decisão e das consequências que ela vai trazer, né? Sem dúvida, sem dúvida. É bem isso mesmo. Acho que as pessoas acham que, principalmente no que tange a gestação, né? São muitas as decisões que nós precisamos tomar. E por isso que é tão importante o acesso à informação. Entender quando eu decidi que eu queria ter o parto domiciliar, né? Eu fui pesquisar muito, então eu fui ler muito artigo científico, eu fui entender as equipes que tinham aqui em Brasília, que é onde eu moro, eu fui entender qual obstetra que conseguiria topar, me acompanhar e numa emergência eu ter que ser direcionada para um hospital, meu obstetra iria me acompanhar. Então é uma decisão que a gente não pode tomar de uma hora para outra apenas. A gente tem que estar bem embasada, porque existem para toda decisão tem as consequências. E é aquilo que você falou, e que eu li no começo, a paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Então nós precisamos ser movidas pela paz e em aprender a interpretar aquilo que Deus quer. Porque muitas vezes a gente pede ajuda de Deus em decisões tão importantes, né? Se a gente vai comprar um carro, vai comprar um apartamento, vai mudar de cidade. E por que, quando se trata do ambiente para receber o nosso filho, a gente é tão fechado, né? A gente é tão. Ter filho é ter no hospital, como ser. Né? Só um parêntese, não sou contra, né? Na verdade, hoje, nesses 7 anos de dolo, eu só acompanhei um parto domiciliar, porque a maioria pariu hospitalar. Então, os partos que eu tenho experiência é um como doula e 2 porque eu tive domiciliar, 2 domiciliares. Então, o que eu vejo é que as pessoas já estão acostumadas a tratar a gestação como se fosse uma doença. E não como se fosse algo fisiológico, algo que há décadas, há milênios a mulher vem fazendo. E hoje eu vejo que as mulheres estão cada dia mais desconectadas com o seu corpo. E isso também dentro do contexto cristão, né? A igreja ensina muito a mulher que ela vai casar e ela vai ter que se relacionar com o seu marido. Ali não ter um relacionamento sexual com o seu marido, mas não vai ao ponto de falar coisas mais específicas do que ela vai passar. Né? Eu vejo tantas mulheres que têm, por exemplo, um contexto de repressão ali na infância, na adolescência, e que na hora de parir ela não consegue parir. Porque ela está reprimida e o parto nada mais é do que extravasar, né? Aquilo que ela precisa se abrir para um bebê nascer. Então a gente vê que realmente precisa desse estudo, desse aprofundar, né? A gente preparar o ambiente, eu até separei aqui, espiritual, mas preparar o ambiente emocional também, porque como a sociedade está tão acostumada de que parto tem que ser de determinada forma, né, padronizado, cesariana, agendada, hospitalar. Que quando você se dispõe a fazer algo que não é o convencional, que é contra a narrativa, você também precisa encarar o fato de que as pessoas vão te criticar. E o parto, ele é algo muito fisiológico. Eu falo que a mulher, ela consegue exalar a natureza primitiva dela no parto em qualquer lugar do mundo. Então você está na Austrália, mas você esteve aqui no Brasil, você vê que a mulher parindo, ela é a mesma em qualquer lugar que você for no mundo. Se for na Amazônia, ali ver as índias parindo, vai ser a mesma essência, vai ser as mesmas posições, a mesma vocalização. Então, assim, é a expressão da nossa essência e que muitas vezes nós deixamos de lado, porque nós estamos mais acostumados com que a seguir o padrão, né? Todo mundo faz assim e você nem se abre para entender
que pode existir sim um outro caminho a respeito do parto e que a Uhum. gente precisa ser pensado. Então, a nossa live hoje, gente, é mais para trazer essa pulga atrás da orelha de vocês, do que foi desconstruído ao longo do tempo em relação ao parto, que antigamente as mulheres queriam parir como? Em casa, cercada das pessoas que elas amavam, né? Que Isso. é o marido, a mãe, a sogra, as amigas. E Uhum. muitas vezes isso acabou sendo desconstruído ali quando veio o parto hospitalar, onde o pai foi tirado desse contexto, porque a primeira coisa que se fez foi tirar a rede de apoio da mulher. Verdade. Então, a rede de apoio era quem? O médico e a equipe que estava ali. Às Tá vezes fazendo pessoas tudo. que nunca tinham encontrado aquela mulher antes, nem a conheciam, né? Não tem nenhuma intimidade, nenhuma conexão. Exatamente, um ambiente completamente hostil e a gente sabe o quanto o ambiente influencia no fluir do parto. Totalmente. Que Nossa, uma quando mulher que está acontece, desconectada com a equipe, ela vai ficar desconectada com o próprio corpo ali naquele momento. Isso interfere no parto. muitas vezes o Porque trabalho de parto até para, né? As contrações param de ex- vir do nada, assim, porque o ambiente tá. exatamente quando sai do ambiente de casa para ir para o hospital, o trabalho de parto começa a meio que desandar ali. A mulher se sente coagida, constrangida. Então, antes ela tinha um apoio, uma rede que poderia estar ali com ela, passando por esse processo de dor. Aí vai para o hospital, onde antigamente, porque é algo novo, o pai poder entrar no Uhum. parto. Na minha época, meu pai não pôde entrar quando eu nasci. Minha mãe pariu sozinha. Então, foi tirada ali até quando a gente fala na questão espiritual. Olha como essa geração está abandonada de paternidade e tudo começou ali na sala de parto, no Uhum. nascimento. Ela entrou no mundo sem uma paternidade presente. É Então, verdade. são questões que a gente precisa trazer, né? E aí vem o médico como a gente vê que até os procedimentos técnicos dentro do parto, eles vieram de uma construção do próprio médico, da mulher tem que parir deitada e a mulher que vai parir deitada, fisiologicamente o corpo dela não está trabalhando para isso e aí precisa de um corte, de um Uhum. epísio, Precisa de fisiotomia, precisa de um força, fórceps exatamente. para Uma coisa puxar o bebê. outra, né? E a gente sabe, já é comprovado, assim, cientificamente, tem artigos sobre isso e tal, que o parto domiciliar, ele é até mais rápido, né? Geralmente ele é um parto que progride mais rápido, melhor, né? A gente sabe que o fato de a mulher estar num ambiente que ela conhece, que ela está à vontade, porque é a casa dela, né, com pessoas que ela escolheu para estar ali, também faz com que ela se sinta mais confiante no papel dela como alguém que está parindo, né? Porque na verdade, como você estava falando, o parto é fisiológico. Se a mulher não tem nenhuma comorbidade, se é um parto de baixo risco, né, que é inclusive uma dos critérios para que seja feito em casa. E ela está ali à vontade, no lugar que ela quer, com o ambiente que ela quer, a meia luz, tem uma musiquinha gostosa tocando, tem ali os quadrinhos onde ela escreveu as frases motivacionais para ela, tem o marido apoiando, tem a equipe que ela escolheu para estar com ela. Gente, é tudo favorecendo para que a ocitocina flua, né? E as coisas vão acontecendo ali, ó, no comando dela, né? Porque a gente sabe também que as equipes que fazem o parto domiciliar, geralmente, elas são muito bem instruídas no sentido de deixar a mulher ser mesmo a protagonista, né, daquele momento. Então, não tem intervenção, não tem, a menos que realmente seja necessário, né? Claro, porque segurança em primeiro lugar. Mas é tudo muito mais favorável para que as coisas andem mais rápido, melhor, menos dor. Eu, inclusive, estava ouvindo de uma professora aqui da escola essa semana, que ela também teve os filhos dela em casa. E ela disse que até o fato de ela estar em casa
e ter criança, os outros filhos dela perto e tal. Ah, acho que você comentou isso numa live também. Lembrei que eu associei na E hora. aconteceu comigo. É. Quando ela tava falando, ela falou, meus filhos ficavam comigo, a gente ficava conversando, eu ficava explicando pra eles o que estava acontecendo. Naquilo ali, eu me sentia tão bem, ela falou, que as coisas iam fluindo, sabe? Então, é isso, gente, é um outro ambiente, assim, sabe? Mas, então, muito mais favorável nesse sentido da mulher se sentir melhor, mais confortável, menos dominada e mais dominando o momento, né? Como eu creio que deve ser, na medida do possível. Sim, ela tem que ser, quando a gente fala de parto, a gente tem que ressaltar que a mulher deve parir o mais próximo da essência dela. Tanto que no parto a gente tenta deixar um ambiente o mais silencioso, o mais respeitoso, para que aquela mulher possa viver aquele momento. E, gente, é muito diferente você passar por um processo de dor deitada na sua cama, no seu banheiro, do que no banheiro do hospital. Então, assim, eu vejo isso, assim, essa forma completamente diferente. E as pessoas chegam para mim e falam: você teria coragem de ter outro parto domiciliar? Eu falo, gente, a não ser que eu engravide de gêmeos ou de bebê pélvico, domiciliar novamente. Não tem outro ambiente melhor. E isso que você falou da sua professora aconteceu comigo. Né? A Emily estava com 1 ano e 8 meses quando o Theo nasceu. E a Emily foi o meu método não farmacológico para alívio da dor no trabalho de parto. Porque eu só senti dor mesmo, praticamente no expulsivo, porque ela estava ali me distraindo, então eu tinha que cuidar dela, eu tinha que dar comida para ela. Então, assim, eu pude viver isso em essência. E ela participou desse momento, tanto que ela ama falar sobre parto, ela ama, quando eu estou dando aula, ela gosta de ficar ouvindo ali, porque isso foi plantado no coraçãozinho dela quando ela tinha 1 ano e 8 meses ainda. E como algo que não precisa ter medo, que não é um sofrimento desesperador, né? Exatamente. Então, os filhos participarem desse momento é algo muito lindo. Eu até acho que nos hospitais deveriam deixar, né, os filhos participarem, pelo menos quando for um parto mais fisiológico, porque realmente é muito diferente se você passar pela dor com as pessoas que você ama por perto. É completamente diferente o trabalho, como você falou, o trabalho de parto evolui muito rápido. O parto domiciliar, por exemplo, que acompanhei por último, entre parir pelo SUS e parir em casa, eles optaram na hora, a gente estava planejando e deu essa oportunidade para eles optarem na hora. Tinha um enfermeiro obstetra acompanhando ali a progressão do parto comigo e a gente deixou para eles decidirem na hora o que eles queriam fazer, né? E o pai não poderia ficar com ela ali na primeira hora. Depois ele ficaria com ela no expulsivo e depois ele teria que voltar para casa. Imagina, eles esperaram 20 anos por esse filho. Ele não queria de jeito nenhum deixá-la sozinha. E eles optaram por ter um parto domiciliar. Gente, ela começou a sentir dor 6h30 da manhã, 9h40, a bebê nasceu. Para uma primigesta, para gente que acompanha o parto, fala assim, para uma primigesta, o que estava gerando pela primeira vez foi muito rápido esse parto. Justamente porque ela estava entregue. Ela estava no ambiente dela, a cachorrinha dela, que era a filha dela, né? Ela participou do momento. No meu parto, os meus gatos participaram do parto. Então, assim, para você ver como esse ambiente é importante. Só que como a gente falou, muitas vezes as mulheres nem chegam a pensar nessa possibilidade, porque já está imbuído na sociedade de que parto é hospital, de que parto tem que ir para o hospital. E quando se trata de uma gestação saudável, de uma gestação sem risco, porque a mulher está elegível para o parto domiciliar depois das 37 semanas, né? Depois que realmente constatou que não tem nenhum risco para aquele bebê nascer. Então, isso é algo que a gente vê poucos casos, raros casos, de ter que fazer uma transferência hospitalar num trabalho de parto. E até a questão da própria equipe que você vai escolher. Na minha primeira equipe, eu quis uma equipe muito mais técnica, porque eu não tinha experiência, eu tinha conhecimento, eu sabia de tudo que poderia acontecer, mas eu queria uma equipe mais técnica comigo, que numa emergência pudesse tomar a decisão de salvar a minha vida e do meu bebê. Então, eu estava muito mais confiando na equipe que estava comigo do que no meu próprio corpo. E Deus, até nisso, Ele ensina. Porque durante o trabalho de parto, minha obstetra não chegou e eu contratei na época, a única obstetra que fazia parto domiciliar aqui em Brasília.
Ela não chegou porque estava em outro parto. Quem fez meu parto foi a enfermeira obstetra. E ali eu pude ver que se tratava muito mais sobre a minha confiança em Deus e no meu corpo. Exato. E quando eu falei para minha família, eu falei já quando minha filha tinha nascido. Ninguém da minha família sabia. Então eu só avisei, mãe, a Emily nasceu. Ela, sério, que hospital você tá? Eu falei, não, tô em casa. Aí ela não acreditou. Então, assim, Ótimo. todo esse contexto traz para nós um senso de acolhimento, que é o ambiente que um bebê precisa nascer. Um ambiente respeitoso, um ambiente acolhedor, quentinho, onde tem o DNA daquela família. E muitas famílias, né, não podem viver isso em casa, porque eu falo que o parto tem que ser onde você se sente segura, onde você tem paz. Eu não me sentia segura no hospital, por isso que eu parei em casa. Então eu falo para as minhas doulandas isso, você tem que parir onde você se sente segura. Se você se sente segura no hospital, então a gente vai prover o melhor ambiente para você ter o seu bebê no hospital. Isso mesmo. E como é aí na Austrália em relação a isso, ao parto domiciliar e ao parto hospitalar? Então, o que eu ouço das professoras aqui da escola é que é bem parecido com o contexto americano, né, dos países mais desenvolvidos. Com a diferença de que nos Estados Unidos ainda é muito medicalizado mesmo, muito o médico, muito o obstetra. Aqui não, já é um contexto de enfermeiras obstetras mesmo, né, de midwives. Então, elas fazem todo o pré-natal, elas fazem o parto e o médico vem realmente só se tiver alguma necessidade de intervenção que seja fora do escopo da enfermeira obstetra. Então, acho que por causa disso, é mais comum também a gente ver o parto domiciliar ou nas casas de parto, né? Os birth centers aqui são os mais comuns das mulheres irem para lá e ganharem lá. E tem toda a questão da humanização do parto, né? Tem o parto na água, tem parto sem analgesia, só com outros métodos, né? Não farmacológicos de controle de dor e tudo. Então, aqui é bem mais nessa vibe, assim, mais tranquila, menos medicalizada, menos instrumentalizada. Diferente, né, de outros lugares. Mas algo que eu ia falar também, Nathalie, sobre o que a gente estava falando em relação à escolha da mulher, que a gente falou bastante aqui da questão dela se informar e de ela procurar fontes seguras, né, para ter essas informações. E eu vejo também que na nossa cultura, né, brasileira especialmente, predomina bastante o boca a boca, né? Quando a gente vai tomar algumas decisões, a gente é muito de, deixa eu perguntar para fulana que teve essa experiência, como é que foi a experiência dela? Às vezes, minha mãe disse que a experiência dela no hospital foi horrível, então isso me fez abrir a mente para querer talvez um parto domiciliar, uma prática diferente. Então, eu quero muito que a gente fale aqui também sobre a importância desse boca a boca mesmo, sabe? Desse levar a informação, ainda que de uma forma informal, para os seus familiares, para os seus amigos, para suas amigas, né, para os seus amigos, para o pessoal da igreja, onde for para o trabalho, onde for o seu contexto. Se você teve uma boa experiência no parto domiciliar, fale isso para as pessoas, sabe? Divulgue o que é bom e o que pode trazer esclarecimento e quebrar mitos que já estão sendo propagados há tanto tempo no Brasil e no mundo, enfim. E às vezes é só porque a pessoa não conhece ninguém próximo a ela que teve uma experiência boa, só fica sabendo dos casos ruins, né? Então eu acho importante isso, assim, que a gente divulgue mais entre a gente, né? Além de, lógico, a mulher procurar ter o acesso às informações formalizadas, também procure saber com pessoas ao seu redor, se alguém conhece tudo, porque até no meu caso, como enfermeira, quando eu me formei em 2012, né? Não era tão comum no Brasil ter parto domiciliar, não era nada comum. E eu ouvi falar de alguém próximo a mim que teve um parto domiciliar há relativamente pouco tempo. E a partir da experiência dessa amiga é que eu fui procurar saber mais sobre isso,
né? Então, às vezes, talvez é isso que está faltando, né? Mais essa conversa, né, entre as mulheres, esse compartilhamento de experiências, para que esses conceitos possam ir mudando, né? E as pessoas possam ter esse outro olhar para essa outra forma de parir, né? Que é o parto domiciliar. Excelente pontuação. E eu, sabe o que eu vejo? Eu parei em 2013, né? Então, na época, não tinha nem renascimento do parto ainda, que foi o boom da humanização do parto. É verdade. Então, eu meio que fui desbravadora aqui em Brasília nesse aspecto, porque Deus, de fato, me queria parindo em casa, né? E isso é tão interessante, porque eu vejo, até por mim mesma, às vezes por muito tempo eu deixei de levantar essa bandeira do parto domiciliar, até por as pessoas começarem a olhar e falar assim, tá se achando porque teve parto domiciliar, não sei o quê, é muito caro, é muito isso, é muito aquilo. E eu acabei não levantando tanto, né? Só que a gente vê que hoje está muito mais acessível um parto domiciliar do que era a minha época, em 2013. É Aqui em verdade. Brasília a gente tem, sei lá, mais de 7 equipes de parto domiciliar, tem 2 casas de parto particular, uma casa de parto pública. Então a gente vê que hoje aqui, pelo menos na minha cidade, está bem tem bastante opção, né? E o que eu vejo e que as pessoas precisam pensar também por trás de algo sempre existe uma história. A gente falou sobre isso na questão espiritual, porque a mulher veio desde sempre ele pensando no parto muito mais como algo fisiológico relacionado à própria gestação em si, pré-natal e tudo mais, e esqueceu do espiritual. E quando a gente fala de parto, a gente fala de um sistema que existe. E de um sistema que muitas vezes é um sistema corrompido. É E a verdade. gente precisa, como doulas, como enfermeiras obstetras, né, como obstetrizes, como obstetras, lutar contra esse sistema que fala que o parto é hospitalar, instrumentalizado e tudo mais. Então, quando a gente entra num sistema e tenta romper com o sistema, não é algo fácil de ser construído. Então, o que a gente, muitas vezes, mulheres ficam com medo do parto domiciliar é porque fulano de tal perdeu o bebê quando teve em casa. Porque o bebê nasceu com problema, porque precisava de UTI neonatal. Porque, sabe? E muitas vezes a gente não percebe que o índice de morte materna e neonatal é muito maior numa cesariana. Só que existe um sistema, um CRM, né, que cuida para que isso não seja propagado. Então, Exatamente. nas mídias, né, nas mídias vem o parto domiciliar como vilão, porque não é algo disseminado, porque não é algo comunicado. E Uhum. pouco se fala sobre o que acontece com as mulheres que têm suas bexigas rasgadas ali numa cesariana por conta de aderência de outras Uhum. cesarianas. Tantos riscos para a mãe e para o bebê de hemorragia pós-parto, de mães que saem de uma cesariana e vão direto para a UTI por conta disso. Não se fala. Por quê? Porque eles querem, de fato, demonizar o que é natural. Isso se trata de todas as áreas da nossa vida. Então, por isso que a gente precisa ter um senso crítico também a respeito dessas estatísticas. É verdade, é verdade. Não é? E eu tava lembrando que tem até na Netflix uns documentários hoje em dia já que falam sobre o parto mais natural, mais fisiológico. Então, não é tão difícil mais achar informações claras e verdadeiras sobre isso. Ainda que a Netflix tenha muita coisa que não seja tão boa, mas tem sim coisas boas que dá para você desmistificar muita coisa por elas, assim. E é exatamente o que você falou, gente. Não espera, não confia no que a super mídia está divulgando. Não espera que a verdade de fato venha à tona nesses locais de mídia, porque não vem, né? A gente precisa, como você falou, senso crítico e, mais uma vez, a questão da responsabilidade. Eu estou me responsabilizando pela minha decisão em relação ao meu filho, à minha filha, que está por vir. Então, eu preciso entender a dimensão disso, né? E o esforço que eu vou precisar, sim, fazer para procurar as informações devidas, para ouvir as pessoas certas, para ter aquela assembleia de vozes, né? Julgar essa pessoa. Eu devo ouvir o que ela está dizendo? Será que ela não está só recontando algo que ela ouviu de outra pessoa que nem foi exatamente assim? Né? Então, a gente precisa muito disso, pedir muito ao Senhor discernimento.
para a gente separar, filtrar o que a gente ouve daquilo que talvez não seja tão verdadeiro assim, que não seja tão produtivo para a decisão que eu estou tomando, né? E pedir mesmo ao Senhor que traga luz à nossa mente para que a gente busque nos lugares certos, que a gente sente no espírito, assim, quando a gente está ouvindo algo de uma pessoa que está trazendo a verdade de Deus, né, diante de nós. Então, que a gente cultive isso, né? Mais uma vez, a gente volta lá no início, né? O ambiente espiritual, né? Cultivar o relacionamento com o Espírito Santo para que ele nos ilumine em todas as decisões relativas à nossa gestação, ao nosso parto, ao nascimento dos nossos filhos, à criação dos nossos filhos. Gente, isso é muito importante, isso é fundamental como cristãos, não dá para a gente fazer isso no automático. A gente precisa ser intencional. Verdade. Dessas fases. Bom, gente, era isso que nós queríamos falar para vocês hoje, trazer um senso de responsabilidade, porque parto envolve risco em qualquer contexto, seja o normal, seja o cesariana, seja dentro de casa, domiciliar ou seja hospitalar. Parto envolve risco. Então, a gente tem que estar muito baseada nas informações mesmo de qualidade para tomar as melhores decisões e também não dissociar a parte espiritual, porque ela é extremamente importante para fazer com que a paz, quando você tem paz no espírito, que aquele caminho é o melhor, de que aquela decisão é o melhor, você compra determinadas brigas, porque quando você luta contra o sistema, você meio que realmente compra uma briga. Então, quando a gente pensa no parto, a gente tem que começar da raiz. Por que que o parto hoje é como ele é? Por que que hoje a sociedade vê como algo, como se fosse uma doença? Por que nós estamos tratando isso como uma doença? Será que o ambiente que eu quero receber meu bebê é o mesmo ambiente que Deus quer que ele venha à existência, que ele nasça? Tem isso que a gente também precisa refletir. Será que eu estou preparando o meu ambiente, né, o meu corpo, a minha mente, o meu espírito para viver esse momento do parto? Então, são questões que a gente precisa trazer à bola, né, para pensar. Tomar uma decisão de ter um parto domiciliar é uma decisão que precisa ser bem embasada, que precisa ser estudada, que precisa saber dos riscos, do hospital perto, para no momento de eventual socorro, ter um hospital por perto, tem que confiar na equipe. Então, são algumas variáveis que não daria para a gente falar só numa live sobre isso. Precisa de algo muito mais detalhado. Mas aqui a gente quis trazer para vocês a importância de se preparar para tomar essas decisões. E no dia 15 de dezembro eu vou fazer uma aula inaugural do meu curso Destemido, o Manual Bíblico da Gestante. Então, nós vamos tratar todas essas questões na cultura do reino, como é a cultura secular e como é a cultura do reino, e como nós precisamos nos direcionar, encaminhar para a cultura do reino. Então, no dia 15 eu vou falar sobre esse ambiente, sobre um ambiente espiritual, um ambiente físico e um ambiente emocional para gerar, né? Antes de parir, a gente tem que pensar nesse ambiente do gerar. Então, se você não se inscreveu, tem o link na minha bio, doulanamissão.com/destemida, para essa aula inaugural, que vai ser gratuita, mas vai ser num ambiente fechado, numa sala fechada, apenas para quem quiser participar. Então, para que a gente tome as melhores decisões, nós precisamos ter informação. Informação é tudo quando se trata de algo tão importante, que é gerar, parir e nutrir uma vida, né? Uma vida humana, que é a imagem e semelhança de Deus. Ellen, muito obrigada pela sua participação. Que Deus continue abençoando a sua vida aí. Aprenda bastante para a gente fazer mais lives, para a gente ter mais trocas. Eu fiquei tentada a fazer a escola de obstetrícia aí da Jocum, fiquei muito tentada. Quem sabe o Senhor em algum momento prover essa oportunidade, né, para que a gente faça, mas fico muito feliz que você chegou até a gente, conseguiu trazer essa informação que é tão importante. Obrigada, viu? Boa noite aí para você. Deus abençoe. Ótimo dia para vocês. Obrigada. Bom dia para todas. Que Deus abençoe o dia de vocês. A gente se vê amanhã, 8 horas da manhã, com outra live sobre vencer os medos na gestação, parto e pós-parto. Beijo, que Deus abençoe. Tchau, tchau.